Nós vamos respirar bem profundamente, fazendo 3 respirações no nosso tempo, para que a gente possa sentir o nosso anjo guardião, os mentores amigos. Vamos buscando a sintonia com os guardiões, com as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos e os boiadeiros, com espirais, redes em forma de tela metálica, muitas tochas que o fogo vai queimando, medo, insegurança, tristeza, ansiedade, aquele sentimento de rancor, aquele pensamento que nos leva ao rancor, tudo isso sendo levado ao centro da Mãe Terra. E nós vamos sentir, abrindo os nossos corações, bem calmamente, os nossos irmãos veludos, que vai tecer um cordão de proteção na porta de entrada do nosso lar, juntamente com Ricardo e seus lanceiros. Cada um de nós estamos totalmente protegidos através da nossa fé, da nossa vontade, do nosso fortalecimento. E nesse instante, nós somos levados a Maria Amélia e sentimos toda a paz. Maria Amélia, no meio das flores, das rosas, das gérberas, dos girassóis, das ervas, traz tanta sustentação ao nosso pensamento positivo, ao nosso pensamento no coração, que nós vamos ver e sentir somente o lado positivo. E nesse instante, sentindo toda essa luz, todo esse amparo, todo esse fortalecimento, nós vamos buscando a ligação. Maria Amélia nos leva, juntamente com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, ao Hospital Santa Cruz, onde vamos nos colocando e sendo levados à sala do nosso estudo, onde vamos sentindo cada guardião a nos esperar, nos fortalecendo para que tenhamos paz, fraternidade e harmonia. E assim possamos nos abrir para aquilo que é importante para nós e aquilo que não conseguimos compreender, que possamos deixar passar sem nenhum tipo de sentimento, de revolta, de julgamento, de tristeza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Sim. Então vamos lá, capítulo 16, Médium em provação. A casa dos Alicante ainda respirava a tragédia dos últimos acontecimentos.
Não fosse Casimira e outros funcionários dedicados, Judite e Murilinho não suportariam. Valério ofereceu lindo testemunho. Apesar da dor, seguia confiante trabalhando e frequentando a casa espírita 2 vezes na semana e aos sábados. Nas atividades caritativas, sem jamais esquecer de orar pela esposa desencarnada. Numa noite, o filho de Judite pediu a Casimira que o ajudasse a implantar o evangelho no lar. A empregada, de bom grado, explicou que essa reunião se constituía na simplicidade em ação. Era necessário escolher um cômodo da casa, o mais silencioso, e que favorecesse a leitura e reflexão. Escolheram a sala de jantar. A reunião deveria ser feita em dia e horário previamente combinados para favorecer a participação de todos e cooperar com a programação dos amigos espirituais, que certamente se organizariam para comparecer e cumprir com aquele combinado moral, apoiando os familiares. Não era necessário colocar toalha branca, muito menos a jarra com água, apenas em caso de doença, e especialmente para o enfermo. Os bons espíritos podem aplicar silenciosamente passes nos encarnados. Um livro seria escolhido para estudo, e Murilinho participaria somente se demonstrasse a disciplina necessária do silêncio e da atenção. E não deveriam ultrapassar o tempo médio de 20 minutos, alcançando 30 minutos no máximo. É um recurso simpático para não cansar os participantes. De maneira funcional, para atingir o objetivo de espiritualização dos presentes, por meio do cultivo das verdades eternas, aplica-se com simplicidade o método do bom senso. A finalidade da reunião não é o intercâmbio mediúnico, e sim a harmonia da família pelo estudo do Evangelho no lar. Onde que eu parei aqui? Harmonia da família do Evangelho do lar. Sim. Assim, pensa-se em iniciar a reunião com uma prece rogando a presença dos amigos espirituais. Prece simples e amorosa. Na sequência, estuda-se o livro escolhido. Casimira sugeriu o Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos trechos previamente analisados pelo dirigente da reunião, que pode ser a pessoa mais experiente da família em questões espíritas. Nas reflexões e comentários em que todos podem participar, estimulados pelo dirigente, evitar acusações pessoais, corrigindo moralmente os presentes. O tom deve ser sempre conciliatório e não acusador. Após os comentários, uma vibração pela casa, isto é, a irradiação dos melhores pensamentos e sentimentos pela família, rogando a Deus amparo e ajuda, pode ser feita, seguida da prece de encerramento. Necessário desligar os aparelhos de comunicação da casa para que a reunião não seja interrompida. Se vizinhos ou familiares comparecerem sem aviso prévio, convidá-los à participação ou respeitá-los, solicitando aguardar em outro cômodo. Casimira aplicou a prática espírita do Evangelho no lar e o ambiente alterou-se. Essa atividade sublime é o convite que fazemos para Jesus participar da nossa vida em família. Com isso, renova-se o ambiente fluídico, e os bons espíritos podem socorrer entidades que eventualmente nos perturbem a convivência, além de trazer equilíbrio, espiritualidade e proteção para a casa. Realmente, a residência modificara-se e tudo corria bem. Lourenço Ventura, informado por Osório do ocorrido, não se alterou. O preposto esperava ver o chefe esbravejar, vociferar, contrair-se de ira, mas Lourenço estava meticulosamente malvado. Recolheu uma chusma de adversários e foi diretamente à escola dos filhos da trabalhadora da mansão dos Alicante. Lourenço posicionou-se, entrou sala por sala, conferiu alunos e professores, e fora assustado nas suas intenções mais perversas pela proteção que os ambientes escolares costumam ter.
Espíritos nobres, auxiliados pelos professores e pela equipe escolar, costumam minimizar perigos e graves problemas, cooperando na sublime missão de educar. Contudo, também esses, os bons espíritos, têm a sua ação limitada ao livre-arbítrio de cada ser. Conquanto não possam interferir diretamente nas escolhas de cada um, estão sempre dispostos a inspirar e proteger no limite de suas forças. Você vê, né? Como as coisas são tudo certinho, né, no plano espiritual. A escola tem proteção para que tudo aconteça da melhor forma possível, mas eles não invadem o livre-arbítrio de cada um dos alunos, né? E aí você vê que o Lourenço Ventura está tentando fazer alguma coisa com os filhos da Casimira, né? E, e, Ainda vai, não encontrou as brechas. e vai ficar na mão no livre-arbítrio dos filhos cair ou não nas tentações que o Lourenço Ventura vai passar, né? Embora pensadores da filosofia da educação pugnem por uma prática meramente profissional dos educadores, os Espíritos do Senhor concebem um magistério transcendendo as barreiras do profissionalismo frio e egoísta. Uma grande missão, um sacerdócio a serviço do bem intelecto-moral da humanidade. Professores, trabalhai com afinco, suportai quanto possível as dificuldades do caminho, porque glorioso é o vosso mister. Lutai pacificamente pelos vossos direitos, mas não descuidai dos vossos deveres. Nunca vos sintais desamparados. Em horas de grande angústia e sofrimento moral em vossa profissão, lembrai-vos de Deus. Enviai vossa prece silenciosa ao Criador, e sabei que seres de luz vos auxiliarão no cumprimento do dever. Se por um ato de nossa imaginação corporificássemos o futuro em uma pessoa, e se ela pudesse vos falar, certamente diria: coragem, benfeitores da humanidade, erguei a vossa fronte. Sou eu, o futuro que vos fala. Compreendei que daqui posso falar-vos, eternamente agradecido, pois as vossas lutas construíram uma nação melhor. Vossa voz não se ergueu em vão. Vossa disciplina evitou que muitos se perdessem. Criastes uma nação de leitores críticos, de escritores, de médicos renomados, de juízes incorruptíveis, de engenheiros revolucionários, de cientistas comprometidos com a pátria, de lentes mais capacitadas e de muitos outros profissionais que se tornam pessoas de bem. Sim, vós construístes um venturoso futuro, mas não vos esqueçais, sem desânimo, porque se desanimardes agora, eu continuarei apenas como uma promessa. Brasileiros, ouvi. Uma nação educada, forte e invencível, moral e intelectualmente, constrói-se com professores e livros. Coragem, amigos, porque eu dependo de vós. Em poucos dias, Ventura, auxiliado por vários dos seus, assistiu aulas, acompanhou os docentes, registrou as intrigas, observou os pontos fracos dos estudantes, identificando mestres desatentos e alunos viciados. Incentivaram os tutores descomprometidos a animosidade contra os filhos de Casimira, que guardavam o frescor da adolescência. Os meninos contavam um ano de diferença na idade e na vida escolar. Rapidamente, um mal-estar se estabeleceu entre as crianças e alguns professores. Certos mestres vigilantes agiram de modo inadequado. Certos mestres invigilantes agiram de modo inadequado. Não eram maus, propriamente, mas o estresse, o salário e as dificuldades da escola não lhes permitiam transcender ao cumprimento do dever. Pensavam com justeza nas suas lutas e conquistas, esquecidos de que muitos reencarnaram
assumindo a missão de cooperar com Deus, tendo a docência por religião. E logo, sob influência espiritual negativa, iniciaram um processo de irritabilidade gratuita em relação aos meninos, nossos personagens. As crianças de Casimira, desejando fazer parte do grupo de adolescentes, destacado pela rebeldia e aclamado por muitos, esqueceram-se dos ensinos aprendidos na educação espírita e iniciaram pequenas brincadeiras que brevemente tornaram-se ondas de incivilidade disciplinar. Você vê, né? Mesmo as crianças fazendo evangelho no lar, eles ainda têm o livre arbítrio e acabam sendo influenciados, né? Os filhos da empregada caíram em notas. O mau comportamento fora identificado com rapidez e Casimira teve de comparecer à escola notificada pelos diretores. Em casa, eles não souberam explicar o motivo e deprimiram. Aos poucos, Casimira observava a vida alterar-se em agitadas e dolorosas transformações. Não foi difícil para a Ventura, na sequência dos acontecimentos, envolver outros adolescentes de natureza rebelde e viciosa, levando-os na direção dos nossos personagens, fazendo-os dependentes das drogas. As crianças sabiam, sim, discernir entre o certo e o errado, mas a necessidade de fazer parte do grupo eleito por eles, como a referência social, era mais forte. Aí a gente vê, né? Quando a gente fala que a sociedade muitas vezes levam a gente a assumir papéis que a gente não quer, né? Um meio, né? Mas só consegue se nós tivermos fraqueza de, de objetivos, né? De pensamentos, né? Todos nós estamos no mesmo objetivo de aprender, nós teremos esse objetivo. Sim. Não só aprender, né? Mas aplicar o que aprender. Né? Jean Piaget, na sua epistemologia genética, leciona que os indivíduos passam por 4 estágios básicos. O primeiro, sensório-motor, de 0 a 2 anos. O segundo, intuitivo ou simbólico, de 2 a 7 anos. O terceiro, das operações concretas, de 7 a 14 anos. E o quarto, das operações formais ou hipotético-dedutivo, a partir da adolescência. Os 4 estágios são representatividade do desenvolvimento da inteligência, da afetividade e da consciência moral dos indivíduos. Na passagem de um estágio para o outro, ocorrem desequilíbrios naturais, quando o ser busca adaptar-se ao novo momento biológico, psicológico e social em que vive. Daí podemos inferir que o adolescente está em um período de turbulência, em que mostra suas inclinações, oportunizando aos pais a compreensão e a emenda. Os meninos cederam à tentação e, abandonando os sacrossantos ensinos espíritas, tornaram-se usuários de drogas simples, evoluindo para drogas mais devastadoras. Lourenço vibrava e não descansou até envolver os garotos com traficantes que os ameaçavam pelas dívidas. Foi assim que, numa noite, enquanto todos dormiam, assaltantes ligados às hostes do tráfico invadiram a residência da funcionária dos Alicante. Agiram com violência, ameaçaram de morte a todos. Casimira pedia calma e piedade aos malfeitores. Um dos filhos quis intervir e foi agredido por um deles. Exigindo dinheiro e Casimira teve de entregar suas poucas economias. Após uma hora de horror, os bandidos afastaram-se, deixando medo e tristeza. Quando se recompunha, a dona da casa ouviu espiritualmente uma gargalhada e uma ameaça. Ouça, vassala, isso é só o começo. Casimira entendeu tudo. Fez prece fervorosa,
trancou as portas e exigiu a verdade. Os meninos contaram. Ela foi à escola, fora informada pelas dignas autoridades de ensino e sincera procurou alguns poucos amigos do centro. Lembrou-se de um irmão muito querido em estado distante e, sob sua ajuda, encaminhou as crianças para lá, retirando-as do ambiente pernicioso e internando-as com a ajuda de confrades em clínica apropriada. Doíam-lhe os filhos fora do lar. Na sequência, ela foi assediada por um companheiro menos digno da casa espírita, que a atormentou meses intermináveis. No grupo de amparo social, fora hostilizada por alguns companheiros que, invigilantes, caíram nas malhas da competição. Seus vizinhos de residência passaram a insinuar que ela vendera os meninos para entregar-se à vida fácil. Aos poucos, amigos para quem contara suas lutas, com o fito de encontrar consolo, acharam que ela exagerara nas narrativas, desenhando o cenário com as tintas fortes de sua imaginação, apresentando-se como mártir sofredora, ouvindo por vezes: então tudo aconteceu com você? Onde sua fé? Se fosse equilibrada, não cairia nas malhas dos adversários. Ela calou-se e volveu a casa. Você vê como a gente fala aqui muitas vezes né, sobre a invasão, né? A invasão que acontece no, no Pingo de Luz, e quando a gente percebe que alguém está sendo invadido, né? E a gente vê como acontece. Às vezes a pessoa diretamente não é envolvida, não é afetada, né? Ou, desculpa, não é assediada, porque ela está com um pensamento mais objetivamente ligada para o seu crescimento. Mas as pessoas que estão à volta, elas são cutucadas para poder fazer da vida do encarnado um inferno, né? E é o que a gente viu aqui, né? Ó, pessoas do centro espírita, pessoas da assistência social, vizinhos e amigos, todas atormentando ela, né? Alguém quer fazer algum comentário? É porque existe, do meu ponto de vista, existe duas coisas, né? Por que as pessoas não aceitam a Casemira dessa forma? Porque ela já começa a falar, ela começa a falar dela, ela começa a colocar os sentimentos dela, o quanto a importância desse Jesus, mas não significa que não doa, que ela não precise de auxílio. E aí onde vem muitas vezes o julgamento daquele que está fora. A gente que não vivencia o problema, a gente não sabe quanto é da dor. A gente não tem um aparelhinho que vai lá e fala assim, tua dor é número tal. O que a gente vai falar? Ah, ergue, faz tal coisa, tá? E aí, às vezes não vem assim, o nosso mentor falando assim, se você estivesse no lugar dela, você faria isso? Não é nem a própria pessoa, é o mentor. O nosso mentor, você faria isso? Você tomaria essa decisão? Né? Então, eu vejo dessas duas formas. Tem um lado da aceitação, daquele que passa, mas tem o julgamento daqueles que não querem ouvir, não estão ali para dividir. Eles estão ali para vivenciar aquilo que é melhor, aquilo que é divisão, que é troca, que eu vou sair, vou trabalhar, não é a realidade. É assim que eu vejo. Mas acho que esse trecho aqui é importante para a gente pensar em como lidar com uma situação de uma pessoa que a gente conhece, que é uma amiga, que nos procura, ou que mesmo que a gente procure essa amiga, ou amigo, né, que está passando por um determinado problema, dificuldade, né? Que postura que a gente vai assumir perante a isso, né? Falar que não é nada, ou falar que você tem que ser forte,
não vai ajudar, né? A melhor coisa que você pode fazer num momento desse é chegar do lado da pessoa e falar assim: eu estou ao seu lado, estou aqui para viver isso ou passar isso junto com você. Aí sim a pessoa vai se sentir fortalecida. Ela sabe que pode contar com a outra. Ao passo que se você fica lá falando, não, seja forte, não, você vai vencer, não, você, sabe, tenha fé, você acaba às vezes fechando uma porta porque a pessoa não é isso que ela quer ouvir. Ela quer ser acolhida, né? Oi, Fiquei Solange, pode falar. eu fiquei pensando que já não foi desse livro, foi de um outro que a gente viu, que justamente no lugar onde ela poderia encontrar um acolhimento dentro do centro, dentro daqueles amigos com quem ela convive semanalmente, já ela não encontrou esse amparo que ela talvez estivesse buscando, né? Na hora que ela abriu o coração dela para contar o que ela estava vivenciando. Foi ao contrário, né? Até. As pessoas desconfiaram dela, acharam que ela estava até exagerando naquilo que ela estava relatando. É muito É. curioso isso, né? Mas a gente não pode esquecer que o centro é protegido, mas ele é formado por pessoas. Pessoas que são falhas. Pessoas que se doam bastante no centro espírita, mas que talvez pessoas que sejam espíritas dentro do centro espírita. E fora, como é que elas são? Será que elas estão imbuídas com o mesmo sentimento de quando elas estão dentro do centro espírita? E a gente sabe que não é assim, né? Você sabe que as pessoas, você já viu isso, né? No centro espírita tem aquele ar angelical, aquele sorriso de acolhimento, mas quando chega na rua, não pisa no calo, porque vai passar por cima, né? Não é verdade? Então vamos lá, capítulo 17. Suportando o mal. Chegando ao lar, Casimira chorou solitária. Ventura, nesse momento, lhe apareceu. Eu avisei, vassala. Não disse que você pagaria pelo seu atrevimento? Você não se entregou aos emissários do bem? Por que não lhe protegeram impedindo esses acontecimentos? Por quê? Perguntou ele com fúria. Você vê, essas perguntas são na tentativa de. Tem alguém falando aqui, mas tudo bem. Vambora. É, sim, as perguntas não são no sentido que ela responda, mas que ela duvide do amparo que ela tem, né? Questione. Só que se a gente lembrar bem, quando os mentores se comunicaram no trabalho, falando das dificuldades que iam acontecer, falaram que eles estariam juntos, mas cada um teria que passar É. pela sua prova, né? Eu explico, continuou ensandecido, porque são fracos. Você ameaça meus planos e acha que ficará sem respostas? Saiba que eu trouxe sua filha para cá. Buscarei os seus rebentos e eles serão meus. Contudo, disse ele em tom irônico, enquanto batia o cetro no solo, estou hoje em um bom dia. Faço uma proposta. Peça a demissão da casa dos Alicante e eu a deixarei em paz. Ela permaneceu em silêncio e orou. Na prece, adormeceu. Álvaro e o espírito protetor, mais o guia da médium, apareceram no ambiente. Lourenço bradou draconiano, deu um silvo, fitou-a com ódio e desapareceu. Casimira estava emocionada. Chorava, não de autopiedade e de covardia, mas de emoção, pedindo forças para continuar. Rogou auxílio para os filhos, ajuda para recuperar seu bom nome junto à sociedade. O seu condutor mediúnico acolheu-lhe, dizendo: acalma-te, minha filha. Confiemos em Deus. Lembra-te de Kardec, Casimira. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos
com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Vê, estás no capítulo das provas e dos testemunhos. Necessário vencer. Teus filhos já estão recebendo o nosso socorro. Aliás, nunca deixaram de receber. Acontece que as crianças têm direito às suas escolhas. Sabe que não faltaram aos teus amados a conversa de nobres professores, acionados por muitos dos nossos, orientando os teus meninos. Nem colega, digamos, para ajudá-los. Escolheram esse caminho por fraqueza moral. Mas tudo acabará bem. Eles trazem na alma a semente da mensagem espírita, muito bem plantado, e ela florescerá. Escuta, não temos muito tempo. Preste atenção. Logo tudo estará terminado. Neste sábado, tu vais, como de costume, às visitas assistenciais, e nós te guiaremos a alguém que pode definitivamente acabar com essa odisseia. Temos trabalhado diuturnamente para compor este momento, e tu verás que tuas lutas e testemunhos não serão inglórios. Tem confiança. Deus é por nós. A Casimira ficou perplexa, pensando como isso se daria. Acordou, guardando apenas a essência dos acontecimentos. Colocou-se em vigília e guardou os dias. Vamos parar por aqui? Uhum. 3 e 4, né? Na terça-feira nós vamos falar sobre irmãos médiuns. Que nenhum medo se apodere de vós.